Certamente há coisas estranhas e escondidas nesse mundo. E quando se é um jovem caseiro de um sítio escondido da civilização, essas coisas parecem procurar você. Cresci em uma grande, porém humilde família, com vários irmãos. Quando eu alcancei a maturidade, a decisão óbvia foi que deveria sair daquela casa e tocar a minha vida sozinho. Então, a primeira oportunidade de trabalho como um caseiro caiu como uma luva para meus planos. O trabalho não era muito diferente do que meu pai já me obrigava a fazer em casa: cuidar das galinhas, alimentar os cachorros, e saber atirar seria também de uma ótima ajuda, afinal eu estaria vigiando sozinho uma casa. A falta de pessoas morando no povoado também fizera o dono do sítio um pouco desesperado por pessoas disponíveis, o que fez ele aceitar de bom grado um caseiro tão novo e inexperiente como eu. Apesar da estranheza original de viver sozinho em um lugar tão afastado, logo consegui me adaptar muito bem ao local. Os cachorros já estavam familiarizados comigo e logo me habituei à rotina do sítio. A maioria dos dias se passavam na maior tranquilidade possível, mas claro, há sempre algum caso para testar a nossa fé. Era uma noite como tantas outras. Depois de ter passado o dia todo trabalhando no campo, estava descansando na varanda da pequena cabana que morava enquanto observava a lua, que se escondia entre as nuvens. Porém, quando pude ouvir os cachorros latindo ferozmente, para além da cerca, sabia que minha paz havia acabado. Não importa se é apenas um animal selvagem mexendo com os cachorros, ou se é realmente alguém decidido a invadir o recinto. Só há uma coisa a se fazer nessa situação. E foi o que eu fiz. Peguei a minha arma e fui até o local ver o que estava acontecendo. No nervosismo do momento, acabei esquecendo de pegar uma lanterna. A noite estava escura, pois o tempo esteve nublado o dia todo. Mas alguma coisa podia se ver na noite, e me contentei com isso. Não iria voltar até me certificar que estava tudo bem. Quando pude finalmente observar por entre a cerca, vi a uma certa distância uma mulher, de vestido branco. Deixei a arma encostada perto da cerca de arame antes de passar pelo portão, pois eu não queria assustá-la. Eu caminhei de encontro à moça, que lentamente se afastava de mim, à medida que eu ia me aproximando. Estava claramente sozinha, e pela estranheza de seu comportamento, deveria estar com medo de alguma coisa. Fui acompanhando, conforme ela se afastava do sítio e entrava no bosque, que existia próximo à propriedade, diminuindo a velocidade, pouco a pouco. Pude finalmente ver que ela não estava de branco, mas sim nua. Sua pele era pálida, branca o suficiente para enganar os olhos curiosos que a espreitam à noite esperando uma vestimenta. Ela agora olhava para mim, com uma certa expressão meio carinhosa e meio maldosa, e a mesma me disse para ir deitar com ela. Eu era um jovem rapaz, com muitos hormônios e não muita sabedoria. Por isso, confesso que não negociei muito e atendi prontamente o seu pedido. Ela havia se deitado de lado, em uma clareira, e eu me aproximei calmamente enquanto afrouxava meu cinto. Porém, eu me espantei quando percebi que a metade do seu corpo era de certa forma queimada. Uma carne consumida em si e grotesca, que no exato momento me causou uma repugnância
que tive de controlar a minha vontade de vomitar. A metade direita de seu corpo estava normal, parecia até saudável, considerando sua palidez. Mas a outra metade era contorcida, com tendões, músculos e um aspecto de carne viva que perturbava a minha mente. Agora que eu havia me aproximado dela, pude sentir o cheiro putrefato de carne estragada que embolou todo o meu estômago. Tendo em vista aquela macabra imagem, eu tive uma grande crise de suor e meu corpo não parava de tremer. Sentia como se minha alma estivesse lutando para escapar do corpo e não mais presenciar aquele espetáculo horrível que nenhum corpo humano deveria proporcionar. Quando voltei minha visão para o rosto da criatura, logo percebi que ela me fitava de forma imersiva. Seus olhos tinham um fogo terrível que se comunicava com os meus medos mais íntimos. Talvez fiquei poucos segundos a contemplar o corpo decaído, mas parecia que uma eterna vida de pecados e luxúria havia se passado perante meus olhos. Logo, pude finalmente voltar aos sentidos e ter de volta o controle sobre meu próprio corpo. Dei as costas para aquela imagem terrível e me pus a correr de volta ao sítio. Se existe uma carne nessa forma demoníaca e perturbada, uma arma poderá feri-la. Era o que eu repetia a mim mesmo, quase como se estivesse negociando com a minha sanidade. Assim que me virei, pude ouvir sua risada maligna, e em todos esses anos de vida, nunca ouvi e nem ouvirei um som tão amedrontador como aquele. Era um som pulsante e agudo, que perfurava meus ouvidos e parecia estar em sintonia com meu coração, que a cada nota dada pela criatura tinha resposta igual ao meu batimento cardíaco, aumentando na mesma medida que o medo tomava conta do meu corpo. Talvez o pior sentimento é que sentir seu volume aumentando, deixando claro que ela se levantará e estava me perseguindo. Conforme me aproximava de novo do portão, vi que os cachorros não estavam mais lá. Talvez por pressentir o perigo que o demônio que me perseguia representava. O som e o calor daquele ser que me seguia era sentido já próximo ao meu ouvido. Passei como um raio pelo portão. Capturei de volta a minha arma em um único pulo. Me joguei de costas ao chão e virei imediatamente para atirar contra aquela forma demoníaca. Estava disposto a lutar contra todo o inferno pelo meu direito de viver. Mas nada me poderia surpreender tanto quando me virei. Eu estava esperando o pior, mas nada estava mais atrás de mim. Tudo parecia calmo como uma igreja. Alguns pássaros sacudiam os galhos secos e uns poucos grilos faziam um som no compasso descompromissado e constante. Nenhum sinal do monstro, ou sequer um reflexo do que acabou de acontecer. Os cachorros que estavam recolhidos finalmente voltaram, como se nada tivesse acontecido. Imaginei que tudo não passou de uma alucinação e voltei à minha pequena cabana para dormir. Assim que acordei no dia seguinte, logo pela manhã, fui na clareira onde o espírito havia me levado, e com qual surpresa não percebi que o local onde o demônio havia se deitado estava queimado. Fazia o contorno de sua horrível forma na grama. Eu nunca mais tive o desprazer de encarar essa criatura novamente. Coisas estranhas sempre acontecem por aqui, mas desse encosto eu havia finalmente me livrado. Essa é a minha história. Acredite se quiser.
Bom, galera, essa foi mais uma história. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos para estar nos ajudando. Caso queira compartilhar o seu relato, nos envie um e-mail. O mesmo vai estar na descrição do vídeo. Até mais!